Pregação da Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar uma mensagem poderosa que vem diretamente da Palavra de Deus, a nossa fonte de vida, esperança e salvação. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro comum. Ela é o sopro do Espírito Santo, a voz do Senhor para a humanidade. Nela encontramos direção, correção, consolo, exortação, acima de tudo, o plano perfeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Quando abrimos a Palavra de Deus, entramos em contato com o coração do Pai. A Bíblia nos mostra o amor de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis vemos o Deus Criador, que fez todas as coisas pela sua palavra. No Evangelho, encontramos Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E em Apocalipse, contemplamos a promessa da vitória final, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, porque Deus fará novas todas as coisas. A pregação de hoje tem como tema: a palavra de Deus transforma vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Em Hebreus 4, versículo 12 lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo nos mostra que a palavra de Deus não é morta, nem ultrapassada. Ela não pertence apenas ao passado. Ela é viva hoje e continua agindo no presente. Quando pregamos, lemos ou meditamos na palavra, o Espírito Santo age em nosso interior, nos convence do pecado, nos direciona para a justiça e nos fortalece para vencer as batalhas da vida. Quantas pessoas já testemunharam que estavam perdidas, sem esperança, presas em vícios ou escravizadas pelo pecado, mas ao ouvirem a palavra de Deus, suas vidas foram transformadas. A palavra tem poder de libertar, curar e renovar a mente. 2. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés. O salmista declarou em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vivemos em um mundo cheio de trevas espirituais, onde muitos caminham sem direção, caindo em armadilhas do inimigo. Mas a palavra de Deus que nos guia no caminho certo. Quando você lê a Bíblia todos os dias, você não anda perdido, porque Deus fala com você e mostra qual caminho deve seguir. Quantas vezes enfrentamos decisões difíceis, seja na família, no trabalho ou em relacionamentos, e não sabemos o que fazer? É nesse momento que precisamos recorrer à palavra. Ela é como uma bússola que nunca falha, apontando sempre para a vontade perfeita de Deus. 3. A palavra de Deus é alimento espiritual. Jesus disse em Mateus 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico para sobreviver, nossa alma precisa da palavra de Deus para permanecer forte. Muitos crentes estão fracos espiritualmente porque se alimentam mais das coisas do mundo do que da palavra de Deus. Mas quando você dedica tempo diário à leitura da Bíblia, sua fé cresce, seu espírito se fortalece, e você se torna capaz de enfrentar as tentações. A palavra é o pão vivo que nos sustenta na caminhada cristã. 4. A palavra de Deus não volta vazia. Em Isaías 55, versículo 11, o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que envie. Quando pregamos a palavra, mesmo que as pessoas não demonstrem reação imediata, ela está semeada no coração. A palavra de Deus é como uma semente. Pode levar tempo para germinar, mas no tempo certo produzirá frutos. Por isso, nunca devemos deixar de evangelizar, compartilhar versículos e pregar a verdade. Talvez hoje alguém rejeite a mensagem, mas amanhã, em um momento de dor ou necessidade, o Espírito Santo fará aquela palavra florescer em seu coração. 5. A palavra nos prepara para a salvação. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, 17 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a nossa escola espiritual. É nela que aprendemos a viver como servos fiéis. Ela nos corrige quando erramos, nos fortalece quando caímos e nos capacita para fazer a vontade de Deus. Sem a palavra, não estaríamos prontos para enfrentar os desafios da fé. 6. Jesus é a palavra viva. Em João, um versículo lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus manifestada em forma humana. Ele veio ao mundo para mostrar o amor do Pai, ensinar a verdade e nos dar a vida eterna. Quando seguimos a Bíblia, estamos seguindo a Cristo. Quando obedecemos a sua palavra, estamos mostrando que o amamos. Não adianta apenas ler a Bíblia. Precisamos praticá-la. Jesus disse em João 14, versículo: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Conclusão. Amados, a palavra de Deus é tesouro precioso. Ela é viva, eficaz, luz para os nossos caminhos, alimento espiritual e nunca volta vazia. Mais do que isso, a palavra é Jesus Cristo, a esperança da glória. Por isso, não negligencie a leitura da Bíblia. Dedique tempo todos os dias para ouvir a voz de Deus. Medite, ore, pratique. Pregue para a sua família, para seus amigos, para seus vizinhos. Muitos estão famintos da verdade, e você tem em suas mãos o pão do céu. Assim como Paulo disse em Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos ser pregadores fiéis dessa palavra poderosa. Que essa mensagem toque seu coração e desperte em você o desejo de mergulhar ainda mais nas Escrituras. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é vida, luz e esperança. Que possamos amá-la, guardá-la e praticá-la todos os dias. Transforma nossa mente, fortalece a nossa fé e usa-nos como instrumentos para levar essa palavra a todos os que precisam de salvação. Em nome de Jesus.